Pessoal aí tem mania de chamar o Bolsonaro de burro, o bolsonarismo de burro. Mas olha, vou te falar, hein? Que checkmate, que jogada sensacional que Bolsonaro e seus advogados deram em Alexandre de Moraes e no STF, ó. Você pode nem gostar de Bolsonaro ou de bolsonarista e tudo mais, mas que você tem que reconhecer a genialidade do golpe. A genialidade da jogada. Pronto, para você não achar que eu tô fazendo trocadilho. Foi espetacular. E eu vou te explicar isso daqui. Olha, eu vou te explicar porque, gente, eu tenho 20 anos de advocacia. Quando você analisa e olha uma questão dessa, você vê que não é você tendo um vasto conhecimento do mundo jurídico que você resolve a questão. E Bolsonaro aqui foi cirúrgico nas suas investidas e ficar ali naquele limite, ou passar do limite um pouquinho da linha, né? Igual, por exemplo, ó, daqui eu não posso passar, aqui tá a linha. Ele botou o pé lá, falei, ó, não passei não, tocou o pé do outro lado. Então, assim, é simplesmente genial e você vai entender esse contexto agora. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva, curta, comente e compartilhe isso daqui com o máximo de pessoas que você puder. O fato é que esse tipo de notícia que eu vou te dar e esse tipo de visão que eu vou te dar aqui, certamente a imprensa não vai passar para não abrir brecha. Então você precisa pegar isso daqui e compartilhar com outros. Eu não estou aqui discutindo se Bolsonaro é culpado ou inocente, porque na verdade a gente está dentro de uma situação que é abismo chamando abismo. Então eu não vou entrar nesse contexto agora. Vou olhar esse contexto processual e vou te dar uma visão aqui bem simples e analítica sobre o que aconteceu. Beleza? Já deixou o seu joinha? Então vamos embora lá para você entender. Olha só, gente. Essa foi a decisão de Alexandre de Moraes. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Deixa eu ver se eu aumento aqui, né? Não, tem que aumentar aqui assim, ó. Pronto. E aí vocês vão ler melhor. Pronto, agora ficou bom. Olha só, gente. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. E aí, eu te pergunto simplesmente o seguinte: quem tem agora a prisão nas mãos? Como assim, Giovanni? Ainda não entendi, Giovanni. Isso é ruim pro Bolsonaro, né? Não. Porque pensa comigo. Se o Bolsonaro conseguir, em algum momento, em 2, 3 dias, em 24 horas, um lampejo político, alguma coisa, como por exemplo, um escândalo no governo Lula, tá? Uma fraude milionária, quer dizer, uma fraude bilionária, um escândalo com algum ministro, sabe? O Flávio Dino tropeçando, ou então Barroso fazendo festa e indo pra. Como é que chama, gente? Aquele negócio que o pessoal ficar dançando lá em Salvador. Né? Eu ia falar trenó, gente. Eu molho pra você ver como é que eu sou. Meu pai era baiano, hein? Micareta, sabe? Pegar alguma coisa assim bem escandalosa, sabe? De quem tá perseguindo ele. Ou então pegar alguma coisa do Alexandre de Moraes, alguma treta, algum vacilo, pior do que os vacilos que ele tem dado. Aí pensa comigo. O que Bolsonaro pode fazer? Pode ultrapassar essa linha. E o que a decisão do Alexandre de Moraes diz? E vai ser convertida imediatamente. E, gente, olha só, você pode não concordar, tá tudo bem. Giovanna, não, tá tudo bem. Mas o que acontece? Há uma quantidade muito grande de juristas, juízes, ministros e tudo mais que viram nessa decisão de Alexandre de Moraes de cercear todo e qualquer acesso do Bolsonaro às redes sociais como arbitrária e como desproporcional. Tá? Ah, Giovanni, é verdade, o Fux falou isso. O Fux falou que é desproporcional. Não, o Fux não entra nessa balança.
Porque quando ele decidiu sobre a mesma coisa contra o Lula, ele disse que estava valendo. Quando o Lula tomou a mesma paulada, igualzinha do Bolsonaro, cerceou acesso a tudo, as redes sociais, não podia falar com o investigado, nada disso. O Fux votou a favor, tá? Então, o Fux para mim aqui tem peso zero, porque há uma tendência aqui, alguma tendência. Eu nem vou entrar nesse contexto. Estou te dizendo, a comunidade jurídica olhou para a situação e falou: olha, foi desproporcional. Ah, Giovanni, mas que se dane que com Lula foi desproporcional, não. Eu quero saber do meu Bolsonaro. Então tu também tá no mesmo barco, tu também tá alienado e não tem senso crítico nenhum. Eu tô te dando a visão geral. Então, pensa comigo, se há uma visão da comunidade jurídica, de ministros, inclusive do STF, do STJ, dizendo: olha, foi desproporcional, não pegou legal não, o Moraes. Tu poderia até fazer isso depois do que ele fez na Câmara dos Deputados, mas antes pegou muito mal. Não ficou legal, não tá encaixando, sabe? Chave e fechadura não tá encaixando. Então, quando os advogados, tá, de Bolsonaro ali, o staff dele, percebeu isso e fez essa movimentação na Câmara dos Deputados, e aí ele deu aquela entrevista, não podia dar, mas ele deu aquela entrevista, postaram nas redes e tudo mais. Cara, aquilo ali foi de uma genialidade. Foi de uma genialidade sensacional. Foi sensacional. Por quê? Porque agora qualquer situação ou um fato bem robusto que aponte a bazuca para o governo Lula ou para o Lula, por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Você sabe que vai acontecer. Essa situação da fraude do INSS e o envolvimento do irmão do Lula lá no Sindinap. E o Sindinap, quem é dono do Sindinap? É a Força Sindical. E Força Sindical, Paulinho da Força, pá, pá, pá. E movimento sindical é ligado a quem? A Lula. Então, assim, pegar uma parada dessa, conseguir provar alguns milhões ali movimentados pelo irmão do Lula, supostamente, e o Bolsonaro pega e passa a linha um pouquinho, e aí? Será que Alexandre de Moraes vai ter culhão para decretar a prisão imediata de Bolsonaro? Porque se ele fizer isso, aí, aí escambela tudo, como dizem, né? Aí o bicho pega. Vocês entenderam o que eu tô te passando? Dessa genialidade? Faz sentido para você? Sai da sua bolha ideológica. Analise a questão. O fato é que depois das sanções e principalmente depois que ele perdeu o visto, alguns ministros do STF perderam o visto por conta daquela investida. Sim, Bolsonaro, seus filhos, principalmente Eduardo Bolsonaro, foi lá e investiu para que Trump taxasse o Brasil. O Eduardo Bolsonaro foi lá e investiu para que o Trump cancelasse os vistos dos ministros. Principalmente, não foi nem da tarifação, gente, da taxa de 50% não. Quando o Trump cancelou, cortou o visto, tá, dos caras lá do STF, aí os caras partiram pro emocional. E foi nesse emocional que Bolsonaro ganhou. Muitos ganham em cima de Bolsonaro e do bolsonarismo em cima do emocional, né? Por exemplo, os caras pegaram aquela bandeira de Trump e colocarem dentro da Câmara dos Deputados. Assim, é emocional, os caras vão de orelhada. Mas eu posso te dizer, com 20 anos, tá, de advocacia, que o movimento do Bolsonaro do dia 18 até hoje foram friamente calculados. Tô te dizendo isso com uma tranquilidade, olha, e olha que eu não passo pano para Bolsonaro aqui não, é só tu assistir o canal aí. E nem para Lula, pô, assista aí que você vai ver, tá? Mas o que foi feito aqui, olha, parabéns. Tem que dar o braço a torcer, meu amigo. E o Alexandre de Moraes aqui no seu ímpeto e na sua vaidade, no seu ego, cara, ele falou: ó, Bolsonaro, você pode utilizar a sua prisão politicamente a hora que você quiser. É isso que ele está dizendo aqui. Leia agora esse final, né? Esse trecho final da decisão dele e perceba se não é isso que eu tô te falando. E olha, faça o seguinte, já compartilha isso daqui com todos que você conheça e se inscreva no canal. Um abraço.